Bem, na aula passada nós limpamos o nosso arquivo, eliminando um pouco toda a sujeira que o Calibre tinha deixado e deixamos apenas o texto. Vamos visualizar, nós temos agora a visualização do texto, que está bem mais limpo do ponto de vista técnico, do ponto de vista do código, ok? Aparentemente, a aparência ainda não mudou nada, e essa é uma das características do código. Na realidade, nós temos uma separação entre visualização e conteúdo. Okay? Isso é um conceito complexo, pode parecer um conceito complexo, mas nós vamos devagarinho entender um pouco o que isso pode significar para nós, ok? Na produção do nosso arquivo. Bem, vamos dar uma olhadinha agora, vamos reorganizar esse livro. Vamos entender então como ele é feito. Nós temos aqui o título. Quando eu clico aqui na visualização do livro, vocês podem notar essas etiquetas aqui em cima que se modificam de lugar. Veja, eu estou num parágrafo, está no P. Eu cliquei nessa primeira parte, ele vai para H2. Se eu clicar em alma penada, ele vai para H3. Ok? Porque, como vocês viram lá no código, podemos até dar uma olhada, ele está etiquetado como H2 e H3. O sigil nos mostra aqui isso. Ora, o que é esse H1, H2, H3 até H6? É, em prática, a estrutura do livro. Todo livro é estruturado em partes, em capítulos, em títulos, em subtítulos. Ela é um texto, o livro é por si mesmo um texto estruturado, né? Tem as partes, tem os capítulos, tem subpartes, subcapítulos. Os livros mais complexos existem também, nós até numeramos, colocando os livros técnicos, por exemplo, 1.1, 1.2, 2, etc., para não nos perdermos na estrutura que pode ser complexa. Obviamente, um livro de romance, uma poesia, é estruturado simplesmente em poesias, com um título e texto da poesia, ou um livro de romance com o título do capítulo e o texto. Okay? Mas é uma estrutura. Ora, num arquivo digital, num arquivo EPUB, é fundamental essa estrutura. Okay? Nós temos que defini-la explicitamente, okay? Não é só visivamente. Por visivamente eu entendo isso aqui, dá uma olhada. Eu tenho aqui esse texto que está em bold, ok? Esse bold ele é definido explicitamente enquanto eu tenho um B que define ele, ok? Esse título ele também está em bold e ele é o título do livro. Mas ele não está definido dessa forma explicitamente. Por quê? Porque, do ponto de vista do código, se eu vou no código, ele está como um parágrafo, um simples parágrafo. Ou seja, um software leitor de EPUB, ou de livro digital, vai interpretar isso como um simples parágrafo com bold, e não como um título. Como eu faço para fazer com que ele interprete isso como se fosse um título? Simplesmente eu clico em cima dele e defino ele como um H1. Okay? Vamos dar uma olhada no código. Dá uma olhada, o sigil modificou a etiqueta de P para H1. Porque o H1 é um título, header, H, de primeiro nível, 1. Okay? Esse é um título principal. O H2 é um título secundário, o H3 menor ainda e assim por diante. Okay? Dessa forma eu tenho uma definição que é visiva. Veja como ele até aumentou o tamanho da fonte. Mas é também explícita, está no código. É uma informação que não vai ser perdida, é uma informação semanticamente correta, sem usar palavrões estranhos, né? Quando nós falamos de semântica, nós estamos falando do significado, o que é que aquilo significa, ok? Esse texto significa, a função dele é aquela de ser um título, ok? Não é um simples bold, mas é um título. Notem que se eu quiser, e dentro dos Hs, eu posso eliminar o B. Deixa eu eliminar ele aqui. Atenção, eliminar sempre as duas etiquetas. Nunca deixe uma sozinha, ok? Elas vão sempre de par em par. Ok, veja, eu eliminei o B, que era aquilo que estava, a etiqueta que estava definindo, o tag que estava definindo esse texto como bold, mas se eu for na visualização ele permanece bold, porque o ser bold é uma característica do H1,
ok? Ou dos Hs em geral. A gente vai poder modificar isso, mas no padrão é isso. Bem, vamos ver como é organizado esse livro. Nós temos aqui um título principal, ok? O título do autor, e aqui começa algumas espécies de capítulos, advertência, primeira parte, alma penada, etc, etc. Ok? Vamos tentar classificar isso fazendo o seguinte: a advertência vamos definir também como um H1, porque é um título de um capítulo, ok? Primeira parte, alma penada, aqui é complicado, porque o que é o título aqui? Na realidade, o título é alma penada, ok? Primeira parte é apenas uma indicação. Nós podemos deixar isso como uma H1 também, se nós quisermos, ou podemos deixar isso até mesmo como um P, como bold. Ok? Aqui tem várias interpretações possíveis, mas na realidade o que me interessa é esse título. Ok? Se nós vamos prosseguir dando uma olhada, vocês vão ver que esse texto é um pouco confuso em alguns aspectos, porque veja que aqui ele tem um segundo nível, okay? Que nós podemos definir como 1 também, como o primeiro título, ou podemos fazer uma coisa diferente. Vamos voltar aqui e vamos definir este alma penada como um H2 e primeira parte como um H1. Ok? Então, esse como um título principal, e dentro do título principal, esses outros títulos. Então, a alma penada, depois nós temos essa espécie de nível 2, o segundo, dentro sempre da primeira parte, e nós provavelmente vamos ter um 3 aqui para frente. Vamos tentar organizar, viu? Um 3, nós vamos definir como H2, ok? Porque está no mesmo nível do 2. Obviamente isso vale para esse texto, mas se vocês tiverem um texto um pouquinho mais complexo ou com títulos diferentes, nós vamos ter que reorganizar, organizar ele seguindo mais ou menos esse critério, ok? 4 é também nível 2. Ok, e vamos lá. Bem, aqui nós vamos usar mais ou menos o mesmo critério. Então, H1 para a segunda parte. O diário nós vamos chamar de H2, ok? E aqui complica um pouco nesse livro, porque nós temos um título, uma definição do ano, que nós vamos colocar como H3, e nós temos as datas, que seriam um H4, ok? É um dentro do outro, ok? Ou seja, estamos criando uma caixinha, estamos criando uma estrutura, ok? Então, primeiro nível, segundo nível, terceiro, quarto. Aqui é sempre uma dúvida, porque isso aqui poderia permanecer também como segundo nível, ou seja, no mesmo nível do ano, ok? Podemos deixar também ele no mesmo nível do ano como estrutura, ok? De fato, nós vamos continuar. Nós temos um outro 9 de março. Veja que eu posso só clicar aqui e clicar na etiqueta em cima. Se eu for dar uma olhada no código, obviamente o sigil está adaptando para mim, está colocando a etiqueta H3. Ok? Então nós temos 10 de março. Aqui vamos ter várias correções de texto a serem feitas, né? Mas depois nós vamos instalar o corretor ortográfico do sigil. Veja que é um trabalho um pouquinho mais complicado, porque nós estamos praticamente reformatando o livro, fazendo um trabalho de diagramação praticamente do livro. Ok, então nós vamos definindo como um H3. Ok, vamos até o fim. Aqui temos uma espécie de poesia, de oração, enfim. Vamos ainda, o 29 de março. E o 1º de abril. 2 de abril. Estamos quase no fim. Ok. Vamos lá e vamos finalizar com ok.
estamos chegando no fim da nossa formatação, do nosso texto. Conforme o tamanho do livro, vai ser mais ou menos desse tipo de formatação. Aqui temos uma linha que serve de divisão e aqui temos a palavra fim, que serve como finalização, que indica que terminou o nosso livro. Bem, nós reestruturamos, o que nós fizemos? Nós reestruturamos o nosso livro. Agora, se eu vou aqui na visualização, no nosso preview, que nós tínhamos visto antes, okay, eu tenho a visualização, mais ou menos, a estrutura do meu arquivo, ok? Ainda tudo misturado, porque está tudo em uma página única. Esse é um fator interessante no EPUB. O que vocês estão vendo aqui é, na realidade, um arquivo único. Okay? Esse arquivo se distribui em várias páginas, entre aspas, do nosso software leitor. Vamos já fazer um teste? Vamos salvar ele e vamos abrir ele no Adobe Digital Edition, só por curiosidade, para vermos o que é que está acontecendo com ele. Dá uma olhada. Eu tenho já uma certa formatação. Atenção que essas duas colunas aqui não são duas ou três colunas agora, não são colunas, são páginas que servem para facilitar a leitura. E nós mudamos isso simplesmente mudando a largura da tela, ok? Conforme a tela que vocês têm também, o tamanho da tela do computador de vocês. Pode ser que vocês não vão conseguir nunca visualizar as duas colunas, se a tela for pequena. Bem, mas nós temos já uma formatação aqui, nós temos os parágrafos divididos, nós temos até um espaçamento entre os parágrafos, ok? Nós temos já, veja, o nível 2, nós temos aqui, vamos aqui na frente, a segunda parte, o diário, veja a formatação já colocada nos títulos que nós marcamos, ok? Essa é uma formatação, vamos dizer assim, padrão do código, ok? Porque nós não demos nenhum tipo de informação sobre isso. Nós vamos poder depois modificar tudo isso completamente. Mas antes de fazer isso, para completar o ajuste no nosso livro, notem isso aqui. Quando eu chego na segunda parte, obviamente está começando tudo junto, ok? Não está começando em uma página nova, uma abertura nova, ok? Aqui por coincidência, mas vezes conforme eu abro, ele está tudo em um único arquivo. De fato, se eu vou no sigil, eu posso observar como ele está realmente em um único arquivo chamado index. Bem, deixa eu fechar o Adobe Digital Edition e nós vamos fazer duas coisas, ok? Nós vamos dividir esse arquivo, ok? Porque o sigil EPUB necessita que cada parte, que cada capítulo esteja tudo dividido, esteja em um arquivo separado, ok? Não podemos manter ele todo junto assim, como se fosse um único arquivo, ok? Nós temos que fazer separação. Nós vamos separar utilizando o sigil. E é muito simples fazer isso. Nós vamos simplesmente definir quais vão ser os pontos de divisão, ok? E os pontos de divisão eu vou selecionar colocando o mouse no final da linha. Por exemplo, eu quero definir aqui. E eu vou ir em inserir, vamos estar aqui, inserir, dividir marcador, o marcador de divisão, ok? Eu marquei, veja, apareceu uma linha que por enquanto não me faz nada, não me interessa, mas eu estou apenas definindo onde eu quero que seja dividido esse arquivo. Notem que esse é a advertência, eu quero deixar ele sozinho em uma página, então eu vou aqui no finalzinho, ok? Levo o cursor do mouse, notem que o cursor está ali, vou inserir, dividir. Okay? Agora eu quero essa primeira parte que permaneça tudo junto em um único arquivo, então nós vamos deixar assim. Ok? A segunda parte, as segundas partes, tudo aquilo que está dentro da primeira parte, nós vamos deixar tudo junto. Ok? Vamos descer o nosso texto até chegar na segunda parte. Na segunda parte, aqui no final da primeira parte, obviamente, nós vamos inserir, dividir marcador. Ok? Bem, agora eu sei que acabou, eu tenho só essas duas divisões, só essas duas partes. Bem, primeira coisa, eu marquei onde eu quero que aconteça a divisão. Eu recomendo utilizar esse método, por quê? Porque se caso eu tiver errado, eu simplesmente vou em cima da linha, ok? Vou com o cursor em cima da linha e
apago a linha. Ok? Então, não tenho perigo de errar. Então, primeiro eu vou controlar, vou marcar a divisão. Ok? E depois eu vou pedir para o sigil realmente dividir. Então, nós vamos em editar e dividir nos marcadores, ou F6. Depois que eu fiz a marcação dos locais, depois que eu defini os locais onde vai ser dividido esse arquivo, eu vou em dividir nos marcadores e clico aqui. Olha o que aconteceu. O sigil automaticamente criou para mim 4 arquivos. No primeiro arquivo eu tenho as primeiras escritas, no segundo eu tenho essa advertência, no terceiro eu tenho a primeira parte, no quarto eu tenho a segunda parte. Ou seja, o sigil fez uma divisão dentro dos arquivos. E se eu for visualizar o código, ele até repetiu o cabeçalho, criou tudo sozinho para mim. Ok? Se eu salvar ele e for dar uma olhada de novo no Adobe Digital Edition, vamos ver o que aconteceu. Agora, vejam como essa página está sozinha. Essa outra está sozinha. Aqui inicia no início, okay, da nossa página. E o segundo capítulo, a segunda parte, vamos dizer assim, que está em um arquivo separado, também inicia logo no início. Ok? Ou seja, veja que aqui ficou vazio porque realmente terminou essa parte. Terminou esse livro e aqui inicia terminou esse capítulo, né? E aqui inicia um novo capítulo. Ok? Então é fundamental para o nosso arquivo EPUB fazer estas divisões internas para cada capítulo estar em um arquivo separado. Ok? Então, primeira parte, redefinimos a estrutura do arquivo usando o H1, H2 ou H3. E segundo elemento, nós dividimos o nosso arquivo. Ok? Para finalizar, eu posso simplesmente melhorar a visualização do sigil, apesar de não ser obrigatório, renomeando esses arquivos. Botão direito, renomear, apago anterior, advertência. Ok? Segundo botão direito, renomear, primeira parte, tudo em minúscula, primeira, se nós quisermos, podemos usar esse modo de escrever, ok? Não escrevam tudo em maiúsculo, sempre utilizem o minúsculo. Aí, renomear, segunda parte. Muito bem, assim fica até... E aqui nós vamos chamar isso de renomear folha de rosto. Opa. Ok? Bem, e assim já ficou um pouquinho mais organizado. Agora nós vamos poder começar a trabalhar o nosso livro, deixar ele também um pouquinho mais bonito.